Bom pessoal, esse vídeo aqui é só para fazer um complemento à parte de integral de superfície para campo vetorial, tá? Lá no vídeo lá de integral de superfície de campo vetorial, a gente tinha dado essa definição aqui. Integral de superfície é a integral dupla, certo? Desse camarada aqui, né? Ó, é a integral de superfície disso daqui, certo? Ou seja, de f escalar com n. Na verdade, sim, a gente define a integral de superfície, certo? A gente define a integral de superfície de um campo vetorial como sendo a integral de superfície de um campo escalar, ok? Então, a integral de superfície de um campo vetorial é a integral, né? A integral de superfície de um campo escalar. Qual campo escalar? N escalar com o vetor normal, certo? Isso aqui está lá no, foi o que a gente comentou lá no outro vídeo lá. Mas só que assim, a gente não vai usar exatamente essa definição, tá? Para fazer algumas contas aí, certo? Isso aqui vai acabar ficando muito complicado. Então o que a gente vai fazer para facilitar a nossa vida é usar uma expressão mais prática do que essa daqui. Então o que a gente vai fazer, qual é a expressão que a gente vai usar, né? É essa daqui. Bom, a expressão que a gente vai usar é essa, certo? Então quando a gente for calcular a integral de superfície de um campo vetorial, nosso campo vetorial é PI, QJ, RK, tá? A integral de superfície a gente vai calcular dessa forma aqui. Isso quando a superfície for dada por uma expressão desse tipo, Z igual a G de x, ou seja, quando a superfície for dada por uma função de duas variáveis. Isso por quê? Porque a gente já tinha visto lá em outro vídeo que se a superfície for dada desse jeito, né, uma parametrização para essa superfície é isso daqui, tá? E aí a gente vai ter que calcular o Rx e o Ry. O Rx e o Ry. Lembra o que é o Rx e o Ry? O Rx é a derivada em relação a x da primeira componente, né? De cada uma das componentes. E o Ry a derivada em relação a y em relação a cada uma das componentes. Bom, e aí tem que fazer o produto vetorial desses dois vetores. Quando a gente faz o produto vetorial desses dois vetores, a gente obtém isso daqui. E aí agora a gente vai fazer o quê? Se a gente aplicar a definição de integral de superfície, tá? F escalar com esse produto aqui. E aí F é isso, esse produto aqui, né? Que é o produto vetorial, é isso, tá? E quando a gente faz isso vezes isso, né? Ó, vai dar menos P derivada de relação a x, Q vezes derivada de relação a y, e o R vezes 1 da R. Ou seja, nós obtemos essa expressão aqui. Então, assim, quando a gente tem uma função vetorial, uma maneira mais prática de a gente calcular a derivada de superfície é essa daqui, tá? Bom, a gente vai fazer um exemplo aqui para deixar um pouco mais claro. Bom, nessa questão aqui ele diz, né, calcule a integral de superfície, onde f é dada por essa sentença aqui, né, yi, xj, zk, e o s é o limite da região sólida, limitada pelo paraboloide e pelo plano z igual a zero. Então, eu tenho aqui o paraboloide, essa parte aqui de cima, e aqui eu tenho na base, né, eu tenho esse disco aqui. Se você faz z igual a zero aqui, né, a base que você vai ter é x² mais y² igual a 1. Ou seja, isso aqui é um círculo unitário, certo? Essa base aqui. Aqui foi colocado já aqui está aparecendo aqui, né, o vetor normal, né, nessa superfície S1 e a outra aqui na superfície S2. Por que a gente está fazendo aqui duas superfícies? Né? Porque essa integral aqui a gente vai calcular em duas integrais. A integral de superfície aqui. A gente vai calcular a integral de superfície S1, vai calcular a integral de superfície sobre a superfície S2. Tá? E aí vai somar para dar a resposta dessa integral aqui. Bom, como é que a gente vai fazer então para calcular a integral de superfície sobre a superfície S1? Né? Bom, o P é esse camarada aqui, o Q é o x e aqui o R é o z, né? O z que é 1 menos x2 menos y2. A função g, que é a função que vai dar, né, a cara aqui, né, da superfície, g de xy é 1 menos x2 menos y2. A região, essa região que está aqui, né, ó, é o x entre 0 e 1 e o y
entre menos raiz quadrada de 1 menos x quadrado e raiz quadrada de 1 menos x quadrado. Aqui tem um menos, tá? Bom, o que é que a gente vai fazer aqui? Vamos usar para calcular a integral de superfície a forma que a gente acabou de olhar ali. A integral de superfície vai ser a integral sobre a região D dessa expressão aqui. Então, como é que a gente calcula isso daqui? Aqui, menos P, né? Menos P, que é menos Y, derivada de G em relação a X. Derivada de G em relação a X dá menos 2x. Menos Q, que é menos X, a derivada de G em relação a Y. A derivada de G em relação a Y aqui dá menos 2y. E aí, mais R. O R é 1 menos x2 menos y2, que dá aqui. Se a gente multiplicar aqui, né, vai ficar 2xy mais 2xy, vai ficar 4xy mais essa expressão aqui, tá? Bom, e aí o que, é que a gente vai fazer, né? Como tem aqui uns quadrados aqui, o que a gente vai fazer é usar coordenadas polares para resolver essa integral dupla que está aqui, certo? Como é que a gente vai redefinir, né? X, o R cosseno θ, e o Y igual a R seno θ. O R variando de 0 até 1 e o θ variando de 0 até 2π. Ok? Então a gente vai fazer a substituição aqui. Não pode esquecer, né? Que tem o calcular o determinante jacobiano para jogar dentro da integral, certo? Então aqui, mudança dos limites de integração, né? De 0 até 2π, de 0 até 1. Vai botar o x aqui, né? O x é o r cosseno, o y é r seno. Para fazer o produto aqui vai ficar r quadrado cosseno seno. X quadrado, r quadrado cosseno, y quadrado, r quadrado seno. Esse camarada aqui, né? Ó, sim, aí tem que colocar o jacobiano dessa parametrização aqui, certo? No caso é r. E aí aqui, ó, eu tenho um r quadrado cosseno quadrado, r quadrado seno quadrado. Cosseno quadrado mais seno ao quadrado dá 1. E aí eu vou multiplicar esse r aqui dentro, vai ficar r. Aqui vai ficar 4r ao cubo. E aqui vai ficar, tinha um r2 multiplicado por r, vai ficar menos r ao cubo. Vou deixar isso aqui, essa última parte aqui para vocês fazerem. Isso vai dar π sobre 2, tá? E aí, agora a gente vai ter que calcular a integral de superfície sobre a superfície S2, certo? Se a gente olhar aqui, o vetor normal na superfície S2, ó, está apontando aqui para baixo, certo? Ou seja, lembra que o vetor K é o vetor 1, o vetor K é o vetor 0, 0, 1. Então, esse vetor que está aqui é justamente o simétrico, né, desse outro vetor, certo? O oposto, certo? Desse vetor K, ou seja, é menos K, tá? Ou seja, o vetor normal, a S2, né, N, a gente vai ser quem? O vetor normal, menos K. E aí, se a gente olhar, né, para a definição, aqui a gente pode aplicar a definição porque vai ser bem mais simples do que fazer aquela outra conta lá, certo? Então, a integral de superfície de f sobre s, isso aqui é a definição, é a integral de superfície do campo escalar, né? De f escalar com o vetor normal. Só que o vetor normal aqui é quem? É menos k. Então, quando a gente faz esse produto aqui, ó, certo? O que a gente vai obter é menos z, tá? Sobre a região D. Só que z na região D, lembra que essa região D aqui é a região do plano XY. Então, isso daqui vai dar 0. Então, isso aqui dá, essa conta aqui, essa integral dupla aqui dá 0, tá? Aqui eu só coloquei uma observação porque f de x, y, z, né? F de x, y, z é isso daqui, ó, tá? Fazendo isso aqui, o produto escalar com menos k, isso aqui vai dar 0, tá? Bom, ou seja, como essa outra integral aqui deu 0, o que vai acontecer? Acontece que a integral que é pedida no exercício, né, fica sendo só a integral de superfície sobre a superfície S1, tá?